Fala galera, Alexandre, esse aqui é mais um Glive Rocks na área. Hoje é dia da gente encerrar, pelo amor de Deus, esse 2020 aí e falar sobre os discos que mais rolaram aqui, né? A gente vai dar um destaque pro Smashing Pumpkins com o Sear, que acabou de sair, saiu agora em novembro. A gente vai destacar ele. Quando for a parte de falar sobre ele, vocês vão entender por que eu vou destacar ele. E cara, a gente vai aproveitar e fechar esse ano aqui falando sobre outros 17 discos, no total são 18 discos que mais rolaram aqui, né? Esses discos, eles não têm relação nenhuma com discos aclamados pela crítica ou discos que fizeram mais sucesso, tiveram repercussões, né? Boas repercussões durante o público também. São mais discos que pura e simplesmente rolaram com uma certa frequência aqui, né? Os discos que eu acabei ouvindo mais, que a gente gostou mais por aqui, então essa lista é exatamente disso. A lista não tem ordem de preferência também, ela foi uma mescla assim de datas de lançamento com estilos musicais. A lista é bem abrangente, ou o mais abrangente possível dentro do nosso gosto, assim, né? Então eu dei uma separada assim nos estilos para que ela fizesse meio que um sentido. Eu espero que durante o vídeo vocês sintam isso, concordem comigo, né? Mas é isso, vamos ver então quais foram os 18 discos mais legais que a gente ouviu aqui no Glive Rocks de 2020. A gente começa aí, abre os destaques aí de 2020, cara, quem já viu o título do vídeo, acompanha aqui o canal, não é nenhuma novidade aí que o disco do ano pra gente aqui foi o lançamento do Smashing Pumpkins Sear, lançado em 27 de novembro, é o 11º álbum da banda. Claro, quem acompanha a gente, o canal aqui sabe o quanto essa banda significa pra mim. Eu até me questionei, falei, peraí, será que eu sou suspeito o suficiente para colocar esse disco como o maior destaque do ano, né? De certa forma sim, mas também o disco ajudou muito, né? São 20 faixas, eu gostei bastante do disco, é um álbum duplo. Tem um ponto negativo que ele acaba caindo naquele velho clichê de álbum duplo desnecessário. São 20 faixas, eu acho que se fossem 16, 17, ele já funcionaria muito bem ali como um álbum simples, excelente de ponta a ponta. Então tem umas faixas que não são tão legais assim, mas claro, se a gente está falando de 20 faixas e umas 16 são excelentes, então o saldo é para lá de positivo, né? Eu já tinha comentado algumas faixas que tinham saído avulsas antes do disco, nos dois especiais que a gente fez do Smashing Pumpkins, e quando saiu o disco eu comecei a ouvir e não paro mais de ouvir esse disco, né? E é um daqueles discos que cada semana muda quais são as nossas preferidas. Eu tenho lido bastante os comentários e muita gente comenta isso, quando saiu o disco eu não gostava de tal faixa, hoje em dia ela é uma das minhas favoritas, e realmente ele vai mudando assim, então cada hora você está preferindo um dos estilos aí. Por falar em estilo, é curioso que o Billy Corgan, quando lança um disco de um estilo um pouco diferente, que talvez não agrade as pessoas, ele faz de tudo para aquele estilo prevalecer no disco. Então as 20 faixas são do mesmo estilo. Se você não gosta de synth pop, você não vai gostar desse disco, né? Já é meio que um clichê falar que não é um disco de rock, sim de synth pop, mas é isso mesmo, é um disco muito mais eletrônico. Se você gosta daqueles Smashing Pumpkins mais roqueiro, com mais guitarras, que eu prefiro também, inclusive, você não vai gostar. Me ajuda também o fato de eu gostar de synth pop, né? Uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos é o New Order, né? E apesar de gostar também de outra banda que eu vou falar daqui a pouco, fora o Depeche Mode também e outras bandas, mas synth pop é um som que me agrada bastante, então me ajudou ainda mais a gostar desse disco. Alguns dos destaques são as faixas The Color of Love, Sear, Wrath, Ramona e Ano Satana, que já tinham sido lançadas antes do disco, né? E depois, quando eu ouvi o disco, eu queria destacar duas outras faixas aqui, The Hidden Sun e a faixa Minerva, que fecha o disco, que é uma das músicas que eu mais gostei. Então é interessante porque se a gente comparar assim com o Smashing Pumpkins do passado, assim, faixas como talvez 1979, Perfect e Tonight Tonight, que são grandes sucessos da banda, assim, elas não são necessariamente rock, né? Principalmente 1979, ou até Avador também, e Perfect, acho que elas caberiam até nesse disco aqui, elas não soariam tão estranhas se elas estivessem nesse Sear aqui, mas realmente quando o disco é de um estilo assim, ele acaba dividindo os fãs mesmo, mas é um descasso. Eu vi também muita gente comentando que talvez seja, quem gostou, né, claro, talvez seja o melhor disco desde o Machina, e eu entendo a comparação,
porque apesar de ele não ser um disco de rock, eu acho que as melodias estão muito bem inspiradas e elas até remetem a essa fase do Machina. Claro, esse disco não tem nenhuma Everlasting Gaze, mas as melodias em si, o estilo de som assim, apesar de estar com outra roupagem, eu acho que ele até tem essa conexão com Machina, então talvez seja também o meu favorito desde o Machina, de todos os lançamentos do Smashing Pumpkins aí, mas é isso, esse é o nosso disco do ano aqui no Live Rocks, claro, Smashing Pumpkins Sear. E se um dos motivos que me ajudou ainda mais a gostar desses Smashing Pumpkins é a minha apreciação ao estilo synth pop, a gente vai começar destacando aqui duas bandas desse estilo que lançaram discos excelentes aí nesse ano, é claro. A primeira é a dupla Pet Shop Boys, que lançou o seu álbum Hotspot em 24 de janeiro, é o 14º álbum da banda, né? Eles fecham meio que uma trilogia que eles iniciaram ali no 2013 Electric, depois eles lançaram em 2016 o Super, e eles fecham essa trilogia com esse Hotspot. Essa trilogia é produzida por um cara chamado Stuart Price. Os três discos são muito bons, na verdade, mas talvez acho que esse Hotspot seja o meu favorito dos três, né? Ele tem 10 faixas e essas 10 faixas elas acabam passeando ali por toda a discografia, de certa forma, do Pet Shop Boys. Tem sons que caberiam nos álbuns dos anos 80, tem faixas que entrariam direitinho ali no Behavior de 1990, né? E algumas também dos anos 2000, é claro, mas apesar de ser bem diversificado, ele é um álbum coeso também. São 10 faixas, as 10 faixas são muito boas também, mesmo as faixas lentas que pra mim não costumam funcionar muito bem, aqui elas funcionam muito bem. Alguns dos destaques são a faixa de abertura Will of the Wisp, que caberia direitinho ali no álbum Very, além de outras faixas Happy People e o single Monkey Business, que é uma das faixas mais dançantes e mais legais ali. Eu gostei bastante dessa música e desse disco. E outra dupla de synth pop que também lançou álbum esse ano é o Erasure. Em 21 de agosto eles lançaram o seu 18º disco, The Neon. 18º disco, é impressionante, né? Eu não sou um grande conhecedor da discografia inteira do Erasure, eu conheço mais os singles ali de sucesso, algumas coletâneas ou remixes até que eu gosto bastante até, mas a discografia em si eu não sou um grande conhecedor, mas eu fui ouvir esse álbum e eu gostei muito do disco, né? Se o do Pet Shop Boys, ele quebra um pouco, ao mesmo tempo que ele passeia pela discografia, ele soa bem moderno, o do Erasure, se você me desse o disco e falasse que ele foi lançado em 1988, eu acreditaria, né? Ele é muito bem produzido, mas ele tem esse som bem anos 80 mesmo, mas eu não falo isso como um demérito, pelo contrário, eu acho bem legal a banda continuar criativa e ao mesmo tempo fiel ao seu estilo. Apesar de eu não conhecer a discografia, não sei se isso é uma constante na discografia da banda ou se é uma retomada a um estilo mais old school, mas eu gostei muito desse disco, tem faixas bem dançantes mesmo, a voz do Andy Bell continua cristalina e 100% ali. Claro, o outro destaque óbvio é o gênio Vince Clarke, né, que tinha sido lá do Depeche Mode, depois teve o Yazoo e depois acabou formando o Erasure, mas é um disco muito bom também. Alguns dos destaques são Hey Now, Think I've Got a Feeling, Fallen Angel e No Point in Tripping, e esses então são os destaques dessa praia do synth pop aí, Pet Shop Boys e Erasure. Saindo do synth pop, agora a gente vai para nossa praia aí do rock and roll, é claro, o bom e velho rock and roll, falar de três gigantes aí do estilo, né? Rock and roll, metal, hard rock ou como quer que vocês queiram rotular. O primeiro dos destaques desses gigantes aí é o Ozzy Osbourne e o álbum Ordinary Man, né? 12º álbum lançado em 21 de fevereiro. É um álbum muito bom, tem participações do Elton John na faixa título e um dos destaques do disco para mim, Ordinary Man, é claro, mas também outros destaques são a faixa de abertura Straight to Hell e Under the Graveyard. É algumas das músicas que eu marquei aqui que eu mais gostei do disco. É um bom disco, ele tem seus momentos ali, algumas faixas eu não curto tanto assim, mas no geral o saldo é positivo, então acho que ele é muito digno da menção aqui. Eu não podia deixar esse disco passar despercebido de jeito nenhum, mas se o álbum do Ozzy tem seus altos e baixos ali, um disco que definitivamente, na minha opinião, só tem alto é o álbum do AC/DC, Power Up, lançado em 13 de novembro, né? Esse é um descasso inteiro de ponta a ponta ali, desde a faixa de abertura Realize, que é um dos destaques, até a última faixa Cold Red, que fecha de forma brilhantemente ali o disco. Mas eu também quero destacar o single, Shot in the Dark, Witch's Spell, que é uma das faixas que eu mais gostei, e uma das faixas mais pesadas e rápidas também do álbum, Demon Fire, é outra das que eu mais gostei. Mas como eu comentei, o disco é muito bom de ponta a ponta.
E outro gigante que eu não poderia deixar de destacar aqui, eu não sou muito fã de álbuns ao vivo, e acho que também não seria muito legal destacar álbuns ao vivo aqui, mas a relevância desse aqui é gigante. Eu estou falando do Metallica junto com o San Francisco Symphony e o seu SAM2. Muito bom, esse disco saiu em 28 de agosto, eu já tinha assistido a apresentação deles no cinema, quando passou, se não me engano, em outubro de 2019, eu tinha ido assistir no cinema. E um detalhe curioso é que eu não sou muito fã nem de bandas com orquestra e nem da primeira apresentação do Metallica com a orquestra, né? Eu acho que é um dos DVDs que eu menos assisto, assim, do Metallica, de longe, assim, provavelmente é um que eu menos assisto. Eu não sou muito fã mesmo, mas aqui pra mim a coisa funcionou de um jeito completamente diferente, né? Se no primeiro tem algumas faixas que eu acho meio embolados ali, o som da orquestra e da banda, aqui pra mim o som tá todo cristalino ali. Fora a apresentação em si, é muito boa mesmo. Alguns dos destaques são faixas mais recentes que eu marquei aqui, como The Day That Never Comes, Halo on Fire, que da última leva é uma das músicas que eu mais gosto do Metallica. Uma dobradinha também que chamou muito a minha atenção é The Outlaw Torn e No Leaf Clover. No Leaf Clover, claro, ela é uma das músicas inéditas na ocasião do primeiro lançamento com a orquestra, eu gosto bastante dessa música também. E uma parte icônica dessa apresentação, na minha opinião, é uma faixa que o James canta. Ele canta praticamente sozinho com a orquestra no fundo, sem a banda. É uma música chamada Unforgiving Tree, que eu gosto bastante também. Essa participação pra mim é um dos momentos icônicos aí, e é isso que eu acho que não tem na primeira versão com a orquestra, momentos icônicos, e aqui a gente tem bem uma meia dúzia pra assistir e ficar, ó, emocionado mesmo. Não poderia deixar de destacar esse Metallica, fora, é claro, os álbuns do Ozzy e o AC/DC. Saindo dos veteranos, agora a gente vai falar de 3 artistas relativamente mais novos aí, das últimas safras aí de artistas, né? 2 deles eu já tinha destacado quando eu falei sobre 11 novos artistas para ficar de olho, mas a gente vai destacar eles aqui novamente, os discos. O primeiro deles é o Starbenders, que lançou seu álbum Love Potions em 14 de fevereiro, né? Eu já falei bastante sobre esse disco no vídeo anterior, eu gostei muito desse disco. Esse disco saiu em 14 de fevereiro, a gente está em dezembro e até hoje eu continuo ouvindo muito esse disco, né? Muito também pelo lance, ele é um disco bem rock mesmo, bem mistura glam rock, um pouco de hard rock também, mas ele tem uma essência pop ali pra mim que me cativou desde a primeira audição. Eu já gostava de Starbenders com os outros lançamentos, eles têm acho que um disco e 2 EPs, eu já tinha gostado bastante. Nesse disco aqui, pra mim, eles subiram o nível, a qualidade da banda ali. Alguns dos destaques são Hanging On Tonight, Getting Harder, que é uma das músicas que eu mais gosto, fácil ali, e Cover Me. O legal é que se você ouvir essas 3 músicas, você vai ver que as 3 são bem distintas, né? Mas é mais um daqueles discos que é diversificado e ao mesmo tempo ele funciona muito bem. Outra banda que a gente vai destacar aqui, agora a gente vai subir o peso aí, é a galera do Code Orange e o seu Underneath, lançado em 13 de março, né? Só não é o meu álbum de metal predileto do ano, de músicas próprias, porque tem um outro álbum aí que eu vou destacar mais pra frente, mas eu ouvi muito esse disco. Cara, eu tô falando de metal aqui, mas eles misturam, são um quinteto da Pensilvânia, eles misturam um pouco de metal alternativo com bastante som industrial também. Quando esse disco saiu, no outro vídeo eu até comentei, comparando o disco com um filme de horror, e isso faz muito sentido, porque o disco ele é cheio de samplers, vozes estranhas ali, quebras de ritmo ali, mas é muito bom, é um descasso também, sem dúvida nenhuma, um dos destaques ali. Algumas das faixas que a gente vai destacar é Swallowing the Rabbit Hole, In Fear, The Easy Way e a faixa título Underneath, também é outra das que eu mais gosto. E o terceiro artista mais recente que a gente vai destacar aqui, agora a gente vai quebrar completamente os parâmetros aí, porque talvez seja até uma anomalia aparecer aqui. Eu não digo isso com relação à qualidade, mas ao estilo, né? Eu não sou um apreciador de pop contemporâneo, eu sou um curioso musical, então eu tô sempre ouvindo, dando chance para várias coisas assim, mas definitivamente do pop contemporâneo é difícil alguma coisa funcionar para mim, ou talvez para minha geração, né? Mas essa cantora aqui, ela conseguiu quebrar completamente as regras aí. Eu tô falando do segundo álbum da Dua Lipa, o álbum Future Nostalgia. Esse disco ele saiu em 27 de março e eu ainda também, assim como Starbenders, é outro dos discos que eu mais escuto aqui constantemente. Eu achei esse disco muito acima da média. Talvez me ajude a gostar assim o fato de ser um pouco, claro, Future Nostalgia, ele remete realmente a sons um pouco de disco, um pouco dos anos 80 também ali, um pouquinho de synth pop também e ao mesmo tempo um pouco do pop contemporâneo.
são... Eu não gosto de todas as faixas, eu gosto de... Acho que tem umas 2 faixas ali que eu não sou muito chegado, mas o resto eu gosto bastante mesmo. Claro, um destaque óbvio é a voz da Dua Lipa, me agrada muito mesmo, as melodias que ela utiliza, os sons, as batidas, né? Aquele tipo de pop com um baixão mais carregado também, então eu acabo gostando mais. Sem dúvida eu seria um hipócrita se eu deixasse esse disco fora dessa lista, e esses são os 3 dos artistas relativamente mais novos que eu ouvi bastante aqui: Starbenders, Code Orange e Dua Lipa. Do pop da Dua Lipa, agora a gente volta a falar de sons mais pesados, mas não necessariamente do rock, a gente vai falar de rap agora. Rap moderno, contemporâneo também não é muito a minha praia, mas essa dupla aqui com seu estilo mais old school conseguiu funcionar muito bem pra mim. Eu acho que o rap moderno tem muita coisa que é um pouco mais maneira, um pouco de autotunes ali, e algumas músicas mais melosas que não me agradam, né? Eu curto bastante rap, mas coisas mais antigas e um pouquinho mais pesadas, tipo, pouquinho mais pesadas é ótimo, né? Mas tipo Beastie Boys, Run DMC, Public Enemy, que eu gosto bastante, ou até o House of Pain, né? E essa dupla aqui, apesar dela ser relativamente nova, eles lançaram um 4º disco, ela faz esse som bem old school e me agrada muito. Eu tô falando da dupla Run the Jewels, que lançaram seu RTJ4 em 3 de junho. Claro, RTJ4 é o 4º álbum da banda. Os 4 álbuns da banda, na verdade, na minha opinião, são excelentes, né? Esse aqui não é uma exceção. Tem algumas participações especiais interessantes do Josh Homme, do Queens of the Stone Age, e do Zack de la Rocha, do Rage Against the Machine, que já tinha participado em outros discos do RTJ, como é conhecido, Run the Jewels, né? Alguns dos destaques desse disco são Yankee and the Brave, La e Goonies vs E.T. São 3 músicas que eu estou destacando, mas é mais um daqueles discos bons de ponta a ponta. E ainda mantendo o foco no rap, só que agora adicionando um pouco de metal, a gente vai falar do Ice-T e o seu Body Count, né? O Body Count lançou um álbum chamado Carnivore em 6 de março. Na real, o Body Count tinha dado meio que uma parada, né? Eles voltaram em 2014 com um álbum chamado Manslaughter. Em 2017 eles lançaram o Bloodlust. E essa trinca de álbuns, o Manslaughter, o Bloodlust e esse novo Carnivore, os 3 pra mim funcionam muito bem. Eu acho 3 álbuns excelentes aí, acima da média até. Alguns dos destaques do disco, claro, é a faixa título, Carnivore, Point the Finger, e o primeiro disco, o primeiro single do disco, Boom Rush, que é uma outra das músicas que eu mais gosto. E esses são os nossos destaques mais ligados a um rap pesado ali, Run the Jewels e Body Count. Como o Glimmer Rocks nunca para no mesmo estilo na sequência, agora a gente sai do rap e vai mudar de estilo completamente diferente também. A gente vai falar de pós-grunge, 3 bandas, a gente vai destacar a primeira delas do estilo pós-grunge, é o que eu mais gostei, o disco que eu mais gostei esse ano. A gente vai começar destacando uma banda chamada Local Age, o álbum chamado Leafers, lançado em 10 de abril. Na real é o 9º álbum da banda. Eu confesso que eu não conhecia muito a discografia da banda, eu não conhecia muito bem ela. Eu ouvi recentemente, eu meio que descobri ela com esse disco mesmo e eu gostei muito desse disco. Se você ouvir esse disco e gostar bastante, eu também recomendo o álbum de 2015, o antecessor que eles lançaram chamado Hey Killer, também é do mesmo nível. Eu ouvi alguns trabalhos mais antigos da banda, que tem boas músicas, mas como ele é um pouco mais maneiro, assim, um pouco mais radiofônico, eu achei legal, mas eu gostei mais desses discos mais recentes. Pode ser que depois, ouvindo mais e mais, eu mude de opinião, né? Quando você descobre uma banda, você vai conhecendo mais profundamente a banda e acaba mudando um pouco os seus preferidos aí, mas eu gostei mais desses últimos álbuns também, porque eles misturam um pouco, além de ser um pós-grunge, eles acrescentam também um pouco de stoner e um rock alternativo um pouco mais pesado. Eu acho que eles amadureceram muito bem, aliás, então acaba me agradando mais. Alguns dos destaques desse disco são a faixa de abertura Patrick Bateman, Turn the Bow e Beyond the Valley of Snakes, que tem um riff animal, mas isso não quer dizer, se esse é o maior destaque do pós-grunge, não quer dizer que os outros 2 discos sejam inferiores, eles são bons também, né? Só que eu preferi realmente esses do Local Age, mas os outros destaques óbvios são o lançamento do Bush The Kingdom, né? Que ele foi lançado em 17 de julho. A gente falou um pouco sobre esse álbum, eu vou destacar algumas faixas aqui, mas a gente falou até relativamente bastante sobre ele no especial do Bush. Algumas faixas de destaque são Crossroad, o primeiro single Bullet Holes e a faixa The Kingdom, né? Cara, a gente falou sobre esse disco lá no Glig Recomenda Bush especial, com a participação, falando em especial, mais que especial, da Heloísa, e outra das bandas prediletas da Heloísa, também de pós-grunge, lançou outro disco que a gente vai destacar aqui do estilo, é o Seed
Seether. O nome do álbum é Si Vis Pacem Parabellum, um nome em latim, então eu espero que a pronúncia esteja correta, né? Esse disco saiu em 28 de agosto. Si Vis Pacem Parabellum, em latim quer dizer se você quer a paz, prepare-se para a guerra. Alguns dos destaques desse discaço são Dead and Done e os singles Bruised and Bloated, Dangerous e Bag, uma das faixas pesadas e mais legais aí. E a coincidência tanto do Bush quanto do Seether é que são os 8º discos dessas bandas, né? É o 8º disco do Bush e o 8º disco do Seether, coincidentemente aí, e a coincidência não para aí, né? Nesses 2 discos, eu acho que eles retomaram meio que uns sons mais pesados, assim, mais básicos, que nos últimos trabalhos não estavam tão presentes. Então eu acho que esses 2 discos estão um pouco acima da média dos últimos discos dessas bandas, eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então a gente não poderia deixar de destacar também os destaques do Post Grunge, Local Age, Bush e Seether. Agora a gente vai falar de 2 supergrupos aí. Supergrupo é mais uma coisa que geralmente não chama muito a minha atenção, porque supergrupo é aquilo, né? A gente vê um membro de uma banda que a gente gosta bastante se juntando com outro, a gente fica com aquela expectativa gigante, mas sempre, ou na maioria das vezes, o trabalho às vezes é até bom, mas fica abaixo das bandas respectivas, né? Mas esses 2 supergrupos aqui vale destacar porque eles fizeram trabalhos excelentes. A gente começa com uma das bandas que eu já tinha falado também nos 11 novos artistas, né? Relativamente novos. A gente começa destacando The Jaded Hearts Club, que lançou seu You've Always Been Here em 2 de outubro, né? The Jaded Hearts Club, claro, a gente lembra que é aquela banda formada pelo Matt Bellamy do Muse. Também tem o Miles Kane, né, que tem a carreira solo legal, e a metade do Last Shadow Puppets, com o Alex Turner, claro, do Arctic Monkeys. Também tem o Nick Sester, que era do Jet, mandando muito bem nos vocais aqui. Eu acho que se eu tivesse que destacar um membro, eu acho que é ele, porque ele tá cantando muito, até mais do que no Jet. Eu nunca tinha percebido o quão bom vocalista ele é, e aqui ele tá detonando mesmo. Também tem, claro, o guitarrista Graham Coxon do Blur e o Champagne, que era dos Ultons, na batera, né? É um disco de covers, claro, como eu já tinha adiantado no vídeo anterior, 11 novos artistas para ficar de olho ou alguma coisa parecida, mas apesar de serem covers, são covers que nem, no geral, elas não são tão inusitadas. Algumas músicas, as versões originais eu nem conhecia através desse disco, mas eu gostei muito do disco. Quando ele saiu, eu vi que a crítica especializada meio que torceu o nariz ou menosprezou um pouco o disco. Eu entendo, é claro, é um disco de cover, não é um disco de sons próprios, então é diferente, mas as músicas são muito boas, o disco é muito bem produzido, assim, o som do disco é animal, a escolha das músicas é excelente. Alguns dos destaques são Reach Out, I'll Be There, Have Love Will Travel, This Love Starved Heart of Mine, que é uma das faixas que eu mais gosto de longe aí, e Long and Lonesome Roads. São só alguns dos destaques, na verdade o disco inteiro é bem legal. E ainda se tratando de supergrupos, agora mesmo sendo supergrupos, a gente vai mudar completamente de praia e vai aumentar o peso consideravelmente aí, falando de uma galera muito mais pesada. A gente vai falar de Killer Be Killed e o seu Reluctant Hero, né? Esse disco saiu em 20 de novembro e é outro supergrupo. Na real é o segundo disco desse supergrupo que tem o Greg Puciato nos vocais. Esse cara, ele é de Dillinger Escape Plan, mas ele também tem um projeto bem legal, só que mais eletrônico, chamado Black Queen, e ele também lançou um disco solo esse ano, só que é um pouco mais experimental, né? Completando a banda também tem Troy Sanders do baixo, também cantando, do Mastodon, um cara chamado Ben Kohler, que além do Killer Be Killed faz parte de outras 3 bandas, Converge, All Pigs Must Die e Mutoid Man. Eu não conheço muito bem a carreira desse cara, mas com certeza eu vou acabar xeretando aqui para descobrir mais sobre ele. E claro, fechando o quarteto aí, tem o nosso Max Cavalera aí, que dispensa apresentações aqui, ele tá mandando muito bem também. Claro, Max Cavalera, Sepultura, Soulfly, Cavalera Conspiracy, Nail Bomb também, que é bem legal. É um discaço. Eu já tinha gostado bastante do primeiro disco que esse supergrupo tinha lançado, mas esse disco aqui eu acho que é ainda melhor, as composições são mais fortes, a variação entre os 3 vocalistas em todas as faixas é muito, mas muito boa mesmo. Talvez se eu tivesse que escolher um disco de metal pesado do ano, apesar de ter gostado bastante do Cold Orange, eu acho que esse disco aqui é um pouco acima ainda, né? É muito bom realmente. Alguns dos destaques são Deconstruction Self-Destruction,
Dream Gone Bad, que é um dos singles e é uma das músicas que eu mais gosto, e duas faixas bem pesadas e bem rápidas, Filthy Vagabond e Animals. Animals, se não me engano, tem 1 minuto e 8 segundos, alguma coisa assim, é muito boa também. Esse é um tremendo de um descasso. Esses são os super grupos que a gente vai estar destacando, então, The Jaded Hearts Club e Killer Be Killed. E a gente fecha essa lista dos discos que a gente mais gostou de 2020 com 2 discos. Eu deixei eles por último aqui, porque são 2 discos que coincidentemente, quando foram lançados, eu ouvi, mas eu fui pego pela expectativa e acabei não curtindo muito. Hoje em dia eu escuto mais e mais, e cada vez quanto mais eu escuto, mais eu gosto, né? Mas os 2 foram me pegos ali pela expectativa, eu vou explicar porquê. O primeiro é o álbum do Deftones, OMS, lançado em 25 de setembro, no dia do meu aniversário. Esse me pegou pela expectativa, porque quando eles lançaram o primeiro single, mas se não me engano é a faixa título do disco, aliás, eles lançaram esse single, eu gostei muito, né? Eles tinham lançado anteriormente um álbum chamado Gore, de 2016, que eu não tinha curtido definitivamente, né? Eles tinham lançado um álbum em 2012, Koi no Yokan, que eu tive que ler aqui porque esse nome é meio diferente, mas esse eu tinha até algumas músicas que eu tinha gostado tudo, mas pra mim o último grande álbum do Deftones, na minha opinião, é o álbum de 2010, Diamond Eyes, cara, sem mencionar os clássicos, né? Mas dos álbuns cheios que eu gostei bastante inteiros, acho que o último que me pegou mesmo foi esse Diamond Eyes aí de 2010. Então, quando saiu esse single OMS, eu falei, caramba, parece que eles retomaram aí a pegada, né? Então, quando saiu o disco, como ele é um pouquinho mais... ele não deixa de ser pesado, mas ele tem algumas músicas um pouco mais lentas e um pouco diferente, eu acabei meio que sendo pego por essa expectativa aí, mas quanto mais eu escuto esse álbum, mais eu gosto. Alguns dos destaques aqui são as faixas Ceremony, Radiant City, Headless e, é claro, o single OMS, né? Mas como eu comentei, quanto mais eu escuto, mais eu gosto. E o mesmo aconteceu com o próximo disco, que me pegou também pela expectativa, né? O outro disco que a gente vai fechar aqui destacando é o álbum do Fontaines DC, A Hero's Death, que foi lançado em 31 de julho, é o segundo álbum dessa banda irlandesa, e esse me quebrou completamente pelo seguinte: em 2019 eles lançaram seu álbum de estreia, Dogrel, eu acho que é assim que se pronuncia, e eu gostei muito desse disco, a ponto de ser uma das bandas novas mais legais, na minha opinião, né? Esse pra mim foi um dos fácil, um dos melhores discos de 2019, e então a minha expectativa para esse segundo disco estava gigante. Mas o que acontece? O primeiro disco ele tem uma pegada, são faixas mais rápidas, um pouco mais pesado, e esse disco aqui ele é muito mais introspectivo, tem faixas mais lentas. Cara, ele tem seus momentos de peso também, peso, claro, em se tratando de rock alternativo, e mais ainda um certo pós-punk até, né? Acho que talvez seja o rótulo que mais se encaixa à banda, né? Então, quando eu falo de peso, é nesse sentido. Mas o primeiro álbum, a gente está comparando com 2 álbuns. O primeiro abria com uma faixa chamada Big, que é curta e explosiva. E esse aqui abre com a faixa I Don't Belong, que é completamente baixa a bola, né? Mas é uma das faixas que eu mais gosto, na real. Ela já tinha sido um single. Os destaques, aliás, são I Don't Belong, A Lucid Dream e A Hero's Death. Como eu comentei, assim como o Deftones, quanto mais eu escuto, mais eu gosto desse disco, mas realmente eu também fui pego pela expectativa, esperando um álbum mais rápido, mais pesado, né? Mas é um bom disco também, eu ainda prefiro fácil o primeiro, mas esse é um disco também que vale muito a menção, então a gente fecha 2020 destacando aí Deftones e Fontaines DC. E esses foram os nossos destaques de 2020, claro, como consequência, mais uma vez, de tudo que está acontecendo aí, é interessante a gente comparar com 2019, quando eu fui fazer essa lista aqui, eu fechei em 25 e eu fechei com dor no coração, cortando outras coisas que eu gostava, né, 25 discos, e esse ano aqui a gente fechou em 18, e porque realmente não tinha mais nada assim que eu... Cara, depois pode acontecer de eu ouvir outros discos que passaram despercebidos e gostar mais e pensar, puxa, por que eu não incluí na lista? Mas isso é uma coisa normal, né? Principalmente pra gente que tá sempre procurando coisas novas assim. Mas a gente fechou nesses 18 discos por terem menos lançamentos também, é claro. Foi um ano que normalmente eu escuto metade, assim, coisas mais novas, de artistas mais novos, ou artistas velhos lançando coisas novas, então eu sempre mesclo. Se eu tivesse que falar uma porcentagem, acho que normalmente eu escuto 50% coisas novas, 50% coisas velhas. Esse ano aqui, eu acredito que eu passei, acho que 70% coisas mais velhas, descobrindo coisas mais velhas também, do que coisas novas, né?
também por esse número menor de lançamentos, é claro. Mas é isso, né? 2021 já tá chegando aí, já tem 3 bandas que eu quero destacar que lançaram os primeiros singles de discos que sairão em 2021. Uma delas é o Foo Fighters, o Royal Blood e o Rob Zombie lançaram 3 singles que eu tenho ouvido bastante, que eu gostei bastante, né? São só os primeiros singles, então vamos esperar para ver como é que vão ser os discos, se esses discos vão estar lá na nossa lista no final de 2021, mas é isso, né? Para todo mundo aí, mais uma vez, muito obrigado por estar com a gente aí nesse ano, né? Boas festas para você que curte o Natal, bom Natal, claro, se cuidem com responsabilidade, cuidem aí dos seus familiares, às vezes é melhor a gente ficar quietinho aí, esperar um pouquinho mais aí para depois a gente ter muitos outros anos para comemorar, então vamos cuidar de quem a gente gosta também, e é isso, mais uma vez, Ale Zampieri, vocês estão ligados que esse aqui é o Big Rocks, e é isso, let's rock!